2014, entre os anos de 2002 a 2012, o número de suicídio no Brasil aumentou 33,6%, superando largamente os homicídios, a mortalidade nos acidentes de transporte. O que isso quer dizer? O número de suicídio é muito grande. Quer dizer, porém, o número de homicídio é muito grande, mas o suicídio, ele tem superado essa quantidade. Além das mortes por acidente, o número de suicídio é ainda maior. E dentre as capitais, Florianópolis e Teresina apresentam maior taxa de mortalidade de suicídio do país, com 9,5 e 8,9 suicídios por 1.000 habitantes, respectivamente, no ano de 2012. Quer dizer, as capitais com maior índice de suicídio no Brasil é Florianópolis e Teresina. E se a gente for pensar de um contexto geral do país, seria de 5,7% de pessoas a cada 10.000 habitantes. E esse número, você pode até pensar assim, mas ainda está baixo. Porém, isso quer dizer que o suicídio tem matado mais do que a AIDS. E entre os anos de 2002 a 2012, as taxas em Teresina tiveram um aumento de 15,7%. Quer dizer, além de Teresina, a capital do nosso Piauí, ela ser uma das capitais de maior índice de suicídio, ela ainda está crescendo, esse número é 15,7%. Então, o tema valorização da vida se mostra bastante relevante nos dias atuais, em virtude do aumento nas taxas de mortes violentas no nosso país, em especial por aquelas decorrentes de comportamento suicida. Quer dizer, esse tema, ele é um tema a quem possa pensar nesse tema de maneira pessoal, de maneira individualizada. Porém, esse tema, ele é de interesse social, não só de interesse do psicólogo ou do psiquiatra, mas interesse de toda a sociedade, porque ele afeta o Estado. Então, afeta cada um de nós. Por isso é interessante, é relevante aprendermos mais sobre essa questão, para que a gente possa prevenir. É preciso entender como se dá esse comportamento suicida. E o comportamento suicida pode ser entendido como todo ato pelo qual o indivíduo causa lesão a si mesmo, qualquer que seja o grau de intenção letal e de conhecimento verdadeiro ou motivo desse ato. Quer dizer, qualquer ação, por menor que seja, com o objetivo de tirar a própria vida, é entendido como um comportamento suicida. E é necessário a gente entender, para melhor entender esse comportamento suicida, é necessário entender como é que funciona esse processo do suicídio, esse processo mental do suicídio, até mesmo para que a gente possa observar o nível de gravidade para chegar ao suicídio. E aí eu trouxe essa escala que é a intencionalidade do suicídio. Como é que se dá? Como é que se inicia? Primeiro, a pessoa com um comportamento suicida inicia-se com a ideia de morte. Como seria isso? Por exemplo, pensamentos como: a vida não tem sentido, por que eu estou vivo? Começa com essa ideia de morte. E esse pensamento, ele começa a persistir. E aí vai nas ideias de suicídio. Eu poderia morrer. Eu poderia tirar a minha vida. E aí os pensamentos, eles vão persistindo e o grau vai aumentando. E vem os planos de como se matar. Como, por exemplo, quando eu estiver sozinho em casa, quando meu pai ou a minha mãe sair, eu estiver no quarto e o ambiente está propício. Isso quer dizer, essa mente suicida, ele está planejando. E o grau
ainda mais alto, que é a pesquisa do poder letal, né? Que é você analisar se é por enforcamento, arma de fogo, envenenamento e outros meios, né? O meio mais utilizado é o enforcamento, tanto para os homens quanto para as mulheres. E após essa pesquisa do poder letal, é a execução e as providências pós-morte. Então, essa é a intencionalidade do suicídio. É assim que se dá esse processo de suicídio, porque é um processo gradual e cada etapa vai aumentando a gravidade. E o principal fator de risco para o suicídio é a existência de um transtorno mental. Os transtornos mentais mais comumente associados ao suicídio são depressão, transtorno bipolar, dependência de álcool e outras substâncias psicoativas. Porém, também a esquizofrenia, ela também se enquadra nesses principais transtornos que causam o suicídio. Um dos transtornos mais clássicos é a depressão, porque geralmente esses transtornos, eles têm essa característica da ideação suicida. Então, é um risco maior. Por isso que o principal fator de risco é o transtorno mental. E quanto maior a gravidade, maior o grau do transtorno, maior deve ser a atenção a essa pessoa. Assim como também quando esse transtorno ele é associado a alguma doença ou algum tipo de transtorno, como por exemplo, esse da dependência do álcool. Esse da dependência do álcool, ele geralmente está associado a algum transtorno e isso aumenta o risco do suicídio. Não se trata de afirmar que todo suicídio relaciona-se com uma doença mental, nem que toda pessoa cometida por uma doença mental virá se suicidar. Outros fatores devem ser levados em consideração. O que eu quero dizer? Que o transtorno mental, ele não é um fator determinante. Quer dizer, uma pessoa que tem transtorno mental, ela vai se suicidar? Isso não é um fator determinante, porém, é um fator, é uma predisposição, é um risco maior e deve ser observado. E agora nós vamos analisar alguns grupos que se encontram dentro dessa situação de risco. Primeiro grupo, nós vamos analisar os fatores sociodemográficos, que é justamente esse estudo desse comportamento social dentro da quantidade de pessoas que vivem num determinado território. Como, por exemplo, o sexo masculino. Os homens, eles têm maior risco, por quê? Os homens, eles cometem mais suicídio. Dentre os sexos, os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Porém, as mulheres têm maior número de tentativas. Por que isso? Justamente por conta dessa questão social, do machismo social. Para o homem, quando ele vai tentar o suicídio, é mais premeditado, é bem mais calculado, é bem mais assertivo, porque para ele é uma vergonha quando ele tenta e não consegue. Então, a mulher, ela tem o maior número de tentativas, porém os homens, o maior número de suicídio. Também outro fator é a faixa etária entre 15 a 35 anos e acima dos 75. Os jovens também estão dentro desse grupo de risco. Porém, a gente não deve deixar de se atentar aos idosos. E os idosos ainda tem mais um detalhe, que quando ele pensa nesse poder letal, nesse método de se suicidar, é muito mais eficaz do que com os jovens. E os estratos econômicos extremos, que é algo que é muito comum no nosso país, infelizmente. Quer dizer, é justamente esse grau de pobreza extrema. E também os residentes em áreas urbanas, né? Os residentes em áreas urbanas, por quê? Porque são pessoas que estão dentro daquela correria maior do dia a dia, dentro daquela exigência social. E isso tem um desgaste muito grande mental, psicológico. Por isso essas pessoas também estão dentro desse grupo de risco. E os desempregados, principalmente, perda recente de emprego, né?
essa questão, principalmente a perda recente de emprego. Por quê? Porque existe aí uma quebra da rotina. E quando você está desempregado ou perdeu o emprego, aquilo gera um sentimento de frustração e pode gerar também um sentimento de inutilidade, o que pode também vir essa ideia do suicídio. E os aposentados? Os aposentados é justamente essa questão, também está relacionada à questão do desemprego, essa questão da funcionalidade, essa quebra dessa funcionalidade. Então isso também pode ser um fator de risco relevante. E o isolamento social. Quando eu falo do isolamento social, é importante eu lembrar que essa questão dos vínculos sociais é muito importante, porque ele é um fator que previne o suicídio. Quanto melhor é o meu vínculo social, mais possibilidades, mais chances, mais prevenção, mais protegida eu estou contra o suicídio. Como, por exemplo, uma mãe, né, que tem um vínculo, né, com o seu filho, ela deixa de cometer o suicídio porque ela pensa no filho. E outra coisa, antes de continuar a palestra, gente, quem tiver alguma experiência ou alguma pergunta, pode levantar a mão, tá certo? Então, esse é um fator interessante de proteção, os vínculos sociais, e eles devem ser reforçados. É por isso que uma pessoa, quando ela tem uma determinada religião, participa de uma determinada igreja, ela está mais protegida contra o suicídio. Porque eu já ouvi isso muito, não sei vocês, porém eu já ouvi dizer assim, olha, eu queria morrer, mas eu não cometo suicídio, porque se eu morrer eu vou para o inferno. Porque a igreja, ela traz essa mensagem, a pessoa absorve. E isso é um fator também de proteção, diante do vínculo social. Então, os solteiros e os separados, é justamente por conta dessa falta desse vínculo. Né? Por isso que os solteiros, eles estão dentro desse grupo de risco. E os separados, ele além de não estar com esse vínculo social, ainda houve uma quebra, uma frustração. E os migrantes, né? Aquelas pessoas que vão para um outro lugar por tempo indeterminado, né? Essa adaptação também pode causar um grande sofrimento psíquico. E o outro grupo de risco são os fatores psicológicos, né? Que é justamente as perdas recentes, perdas das figuras parentais na infância. Essas perdas, elas também causam um grande sofrimento. E é muito difícil lidar com a frustração e com as perdas. E esse tipo de pensamento, esse tipo de sofrimento também pode aí desencadear esse pensamento suicida. E uma dinâmica familiar conturbada. É muito importante essa questão do vínculo, como eu já falei. Se eu tenho uma família funcional, uma família bem alicerçada, quer dizer, eu vou ter uma dinâmica familiar melhor, um vínculo social melhor, e isso me protege do suicídio. Porém, se essa família é conturbada, como é o caso de muitos pais, né? Por exemplo, essa questão da alienação parental. O pai que separou da mãe e aí começa a dizer para a criança, olha, teu pai é isso, teu pai não é bom, ele não te ama, ele não gosta de ti. E aquilo gera uma grande frustração, conturba, né? Por isso é conturbado. Desorganiza mentalmente a criança, as pessoas. Então essa questão da dinâmica familiar é muito importante. E alguns traços de personalidade devem ser também enfatizados, como por exemplo a impulsividade. O que é essa impulsividade? São pessoas que não mentalizam primeiro a ação, mas elas primeiro executam para depois pensar. Então esse tipo de personalidade, essa impulsão pode também gerar um suicídio. E a agressividade. Quem é agressivo com o outro também pode ser agressivo consigo mesmo. E o humor lábil, que é justamente essa instabilidade do humor eufórico para a depressão. E essa instabilidade, ela pode também gerar esse pensamento suicida. E também tem um outro grupo, que são
as condições clínicas incapacitantes, que é, por exemplo, doenças orgânicas incapacitantes, dor crônicas, lesão desfigurantes perenes, epilepsia, trauma medular, neoplasia maligna e a AIDS. Esse tipo de doença, eles trazem uma certa, por isso que diz esse quadro clínico incapacitante, porque ele traz um certo prejuízo na funcionalidade, e isso pode trazer também um sentimento de frustração. E se ele, ainda eu vou abrir um parêntese, porque se ele tiver alguma comorbidade com algum transtorno, ainda aumenta o grau de risco. E só para enfatizar mais uma vez os principais fatores. Esses são os principais fatores. História de tentativa anterior. Ora, se alguém tentou uma vez, ele pode tentar a segunda vez. E o transtorno mental, como já foi falado. E por isso é que eu enfatizo, porque 90%, vejam bem, 90% das pessoas que cometeram suicídio são pessoas que tinham o diagnóstico de transtorno mental ou que deveriam ter tido o diagnóstico de transtorno mental. 90%. E alguns sentimentos que é necessário estarmos em alerta, como por exemplo, que é os sentimentos do 4D. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Esses sentimentos é necessário que a gente fique alerta. Porém, também a gente sabe que é impossível, diante de todo o contexto social que a gente vive, diante de toda a dinâmica durante o dia, diária, rotineira, a gente não passar por situações difíceis, quer dizer, conflitantes, e não passarmos por sofrimentos. Isso faz parte da nossa condição humana, na nossa condição de vida. Porém, é necessário estarmos atentos a esses sentimentos. E eu faço mais um parênteses. Por isso que é necessário a gente cuidar da nossa saúde mental. Quer dizer, procurar estratégias para pensar o quanto a vida é importante, buscar momentos que nos causem prazer. Ora, se para mim ler um bom livro me causa prazer, então leia um bom livro. Se ficar com um colega lhe causa prazer, sair com ela, passear, vai lhe trazer o bem-estar, faça isso. É necessário a gente buscar estratégias para ter melhores condições de vida e combater esse tipo de sentimento. E algumas ideias sobre suicídios que levam ao erro. Aqui eu vou falar agora sobre os mitos, sobre ideias errôneas que existem sobre a questão do suicídio. Como, por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar: se eu perguntar sobre suicídio, poderei induzir o paciente a isso? Então, muitas pessoas temem falar sobre o suicídio, temem perguntar sobre o suicídio. E essa é uma ideia errônea, porque se você questionar essas ideias de suicídio fazendo de modo sensato e de modo franco, aquilo vai aumentar o vínculo com aquele paciente e ele vai se sentir acolhido. Outra estratégia para se livrar é o risco de suicídio. Outro pensamento comum que também é errado: quem quer se matar, se mata mesmo. Essa ideia pode conduzir ao inautismo terapêutico e ao escolho do manejo das pessoas sobre isso. Não se trata de evitar todos os suicídios, mas sim os que podem ser evitados. Quer dizer, o suicídio pode ser evitado. Porém, se eu pensar nessa coisa, por exemplo, não sei por que estou vivo. Por que Deus não me dá um câncer? Queria dormir para sempre. Essas frases verbalizadas, elas são sinais de suicídio. Então, a maioria das pessoas, eu não vou generalizar, mas eu quero dizer que a grande parte das pessoas que cometem suicídio, elas avisaram, elas sinalizaram. É por isso que o suicídio, ele pode ser prevenido. O suicídio é um ato de covardia ou de coragem?
o que dirige a ação auto-infligida a uma dor psíquica insuportável e não uma atitude de covardia e coragem. Olha, essa frase também é muito falada, muito questionada. Porém, o suicídio, ele não é nem um ato de covardia, muito menos de coragem, mas é um ato de pedir socorro. Socorro para aquele sofrimento psíquico muito grande. E quando você fala do suicídio, é quando esse socorro não foi ouvido por ninguém. Há sempre o risco profissional de identificar-se profundamente com o aspecto de desamparo, depressão e desesperança dos seus pacientes, sentindo-se impotente com a tarefa assistencial. Há o perigo de se valer de um julgamento pessoal, subjetivo, para decidir as ações que há ou deixar de fazer. Olha, gente, essa parte é necessário a gente fazer uma reflexão. No lugar dele, eu também me mataria. Às vezes, quando nós estamos ouvindo o sofrimento de alguém, o conteúdo de alguém, os problemas que alguém está trazendo, a gente tende a querer levar para a nossa própria vida, a querer misturar as coisas. E é necessário que a gente faça uma separação. Por quê? Porque isso é muito individual, parte de cada um. Aquilo que eu valorizo pode ser aquilo que você não valoriza. Tem pessoas que não valorizam a própria mãe. E eu valorizo a minha mãe. Isso é um exemplo. É só um exemplo, viu? Então quer dizer, aquilo que te faz feliz pode ser aquilo que não me faz feliz. Aquilo que é importante para ti pode não ser importante para mim. Isso é subjetivo. Quando eu digo subjetivo, eu quero dizer que é individual. Depende de cada um. Então eu não posso misturar as ideias. Por exemplo, perdi o namorado. Aí eu vou falar com a colega que está pensando em suicídio. Ela diz, olha, Mônica, eu perdi o namorado e eu quero me matar. A vida não tem mais sentido. E aí o que acontece? A pessoa começa a pensar também, realmente ninguém vai me querer mesmo. A vida não tem mesmo sentido. Então a gente tem que estar atento, a gente não pode misturar nem enquanto pessoa e muito menos enquanto profissional, misturar os conteúdos. E eu acho muito interessante, há também o perigo de se valer do julgamento pessoal e subjetivo para tomar decisões. Tome cuidado com essa questão dos conselhos para você tomar decisões. Como aqui tem muitos jovens, eu vou fazer esse alerta para os jovens. Tome cuidado com os conselhos que vocês estão recebendo, porque aquele conselho pode até ter dado certo na vida do colega, mas isso não quer dizer que vai dar certo na sua. Então é necessário a gente tomar cuidado com os conselhos e não misturar, esses conteúdos, a vida do outro com a minha vida. E essa questão da prevenção é justamente o que vai dar sentido a tudo aquilo que eu já expliquei. Que o nosso foco é esse, é prevenir o suicídio. O que fazer? O que fazer quando você se depara com um amigo que está pensando em suicídio? O que fazer quando você se depara com um parente próximo ou distante, que está pensando em suicídio, e com o seu vizinho que está pensando em suicídio? E eu trouxe aqui algumas das atitudes que podem ser tomadas e que vai ajudar nesse fator da prevenção. Como, por exemplo, ouvir e mostrar empatia e ficar calmo. Ora, se uma pessoa chega dentro desse quadro de desespero, querendo se suicidar, apenas escute. Mas escute essa pessoa sem fazer julgamentos, sem fazer aquela caralho que coitadinho. Ou então, que besteira, Então não faça esse tipo de julgamento, apenas escute, porque eu quero dizer para vocês enquanto cidadão, olha, só escuta já é terapêutica. E não precisa você estar preocupado para achar a solução do problema dele, porque quando ele estiver mais estabilizado mentalmente, ele vai conseguir encontrar a solução para o problema. Então procure ser empático. O que é ser empático? Procure se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro sem fazer julgamentos. E ficar calmo, não precisa ficar desequilibrado, não precisa ficar perturbado com aquilo. Mantenha calma, escute atentamente, porque você já vai estar contribuindo e ajudando muito.
Outro comportamento importante, ser afetuoso, dar apoio, né? Quando você ouve, quando você é empático, você está sendo afetuoso e você está dando apoio. Levar a situação a sério. Esse é outro ponto importante. Ora, se alguém chega dizendo para você que pensa em morrer, que quer morrer, leve essa situação a sério. Não banaliza o problema, porque pode não doer em você, mas para o outro, aquilo que para você não é grande, para ele é enorme. Então não banalize, leve a sério. E verificar o grau de risco, né? Para verificar o grau de risco, quer dizer, se a pessoa verbalizou de alguma maneira que pensa em morrer, que a vida não tem sentido, isso já é um fator de risco. E como vocês já viram, na escala que eu mostrei para vocês, vocês observam que tem pontos que ainda são mais fortes, e isso deve ser falado. Perguntar sobre tentativas anteriores. Pergunte, se a pessoa diz, olha, eu penso em morrer, a vida não tem sentido, eu quero morrer mesmo. Pergunte a ela, você já tentou morrer? Já tentou se suicidar? Pode perguntar, porque essa franqueza, isso mostra mais acolhimento, a pessoa vai se sentir segura, porque ela lembre-se de uma coisa, o que ela está pedindo ali é socorro.